Há mais de 5.000 anos, enquanto gotas de orvalho ainda resistiam nas folhas de cevada, e o mundo se organizava ao redor do caos natural. Os escribas sumérios pressionavam sua cana contra uma tábua de argila úmida. Cada marca deixada não era arte nem poesia, era um número. Sacos de cevada, medidas de terra, dias de trabalho, contratos de irrigação. Não eram palavras, ainda. Eram marcas que falavam de campos, de colheitas, de dízimos. O que começou como simples contabilidade agrícola, logo se tornaria o mais poderoso instrumento de dominação e memória da humanidade. Naquele momento, enquanto o sol secava o barro fresco, a humanidade não apenas domesticava plantas e animais, ela domesticava a própria informação. A Suméria desenhava sobre o barro os contornos da civilização. O cuneiforme nascia da necessidade prática de administrar a abundância agrícola que transformara nômades em civilizações. Este é o momento em que a escrita não foi inventada por poetas, mas por agricultores. A agricultura deixou de ser apenas semeada no solo e passou a ser gravada na memória eterna da humanidade. Entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje conhecemos como Iraque, desenrolou-se uma das mais extraordinárias revoluções da história humana. A Mesopotâmia não era um paraíso. As cheias eram imprevisíveis e os campos disputados. Mas foi ali que os sumérios domaram a água, criando canais que transformaram o deserto em celeiro. Por volta de 3.200 a.C., quando a Europa ainda estava mergulhada na Idade da Pedra, os sumérios já dominavam técnicas agrícolas sofisticadas que alimentavam cidades inteiras. Na Suméria, região sul da Mesopotâmia, a agricultura havia surgido cerca de 5.500 anos antes de Cristo. E os agricultores do sul foram os primeiros a empregar o método de irrigação sistemática a partir dos grandes rios. Por mais de 2.000 anos, a humanidade viveu daquilo que colhia e caçava, transmitindo conhecimento de boca em boca. Mas algo mudou quando a complexidade do mundo agrícola exigiu ordem absoluta. As perguntas multiplicaram-se. Quanto grão foi entregue? Quem plantou a cevada e em qual campo? Quais animais foram sacrificados ao templo de Inanna? Como controlar quem plantou, colheu ou deve tributo? Quanta cevada cada fazendeiro deveria entregar a um templo? Quais terras pertenciam a quem? As respostas exigiam algo revolucionário. E as respostas precisavam permanecer mesmo depois que as vozes se calassem. A resposta estava na argila. E foi assim que surgiu a escrita cuneiforme, a primeira escrita do mundo. Não nasceu da filosofia nem da literatura, mas no seio do campo. Com uma cana afiada, escribas desenhavam símbolos abstratos em tábuas de barro, registrando-os. Campo de Ur, 30 medidas de trigo, ou Templo de Inanna, 12 bois sacrificados. Cada cunha, cada linha, era parte de um sistema que permitia gerenciar cidades inteiras. Em Uruk, onde se localizava o Templo Branco, arquivos inteiros eram mantidos com registros de cereais, lotes, tributos e festividades do calendário agrícola. Os templos viraram bancos de dados. Os escribas
os primeiros contadores. A escrita deu ao Estado o poder de memória, ao agricultor a segurança do registro e ao templo o domínio absoluto sobre o tempo, a terra e o trabalho. Não foi acidente que a primeira escrita do mundo tenha nascido justamente onde a agricultura atingiu seu primeiro apogeu. A complexidade agrícola exigiu a complexidade da comunicação escrita, e a humanidade deu seu primeiro passo rumo à história documentada. A Mesopotâmia não era um paraíso natural. Ao contrário do Egito, com suas cheias regulares do Nilo, os rios mesopotâmicos eram imprevisíveis. Essa irregularidade forçou os primeiros agricultores a desenvolver sistemas de irrigação cada vez mais sofisticados. Os mesopotâmicos abriram canais usando as águas dos rios Tigre e Eufrates, desenvolvendo barragens para impedir o avanço das águas no período das cheias, além de reservatórios e canais hierárquicos. Cada campo recebia água através de um sistema que ia desde os canais principais, que captavam a água diretamente dos rios, até os menores, que irrigavam parcelas individuais. Os principais grãos cultivados eram cevada, trigo, painço e emer. Na Babilônia, Assíria e nas terras hititas, a cevada era o coração da economia. Resistente, nutritiva e perfeita para o clima árido da região. Esta sofisticação hidráulica criou uma abundância sem precedentes, liberando parte da população para outras atividades: artesanato, comércio, administração e, eventualmente, escrita. Mas administrar tamanha complexidade exigia ferramentas. A solução veio numa ferramenta muito simples: uma cana cortada em bisel. A matéria-prima era abundante: argila fresca das margens do Eufrates. O que começou como riscos no barro logo virou sistema. A cana gravava marcas em forma de cunhas, que se sistematizaram em logogramas, símbolos que representavam ideias inteiras. Uma onda para a água, um triângulo para a mulher, pictogramas específicos para cevada, escravo e campo irrigado. Com o tempo, a pressa dos escribas transformou desenhos em cunhas abstratas. As primeiras tabuletas protocuneiformes descobertas são registros agrícolas, lista de trabalhadores, entregas de cevada, quantidade de cordeiros sacrificados. Funcionavam como etiquetas fiscais: 2 seres de cevada, propriedade do templo. A certidão de nascimento da burocracia. O barro tornou-se testemunha do cotidiano rural, criando a primeira base de dados da história. A agricultura organizada não apenas alimentou corpos, alimentou a civilização. E a escrita nasceu da necessidade de administrar colheitas. A escrita não nasceu da poesia ou da filosofia. Nasceu da necessidade prática de contar sacos de cevada e revistar contratos de terra. Na Suméria, os templos não eram apenas espaços sagrados. Era o centro da vida econômica. Os deuses, segundo os escribas, eram os verdadeiros proprietários da terra. Fazendeiros celestiais cujos templos funcionavam como armazéns divinos. Os primeiros textos eram registros cotidianos, econômicos e religiosos feitos na argila. 10 sacos de cevada entregue ao templo de Enlil, ou
Ano 3 do rei Sushi. 800 sacos de trigo para Nippur. Cada colheita era registrada como oferta, cada falha como castigo divino. Inicialmente, a escrita representava formas do mundo através de pictograma. Com o tempo, por praticidade, as formas foram se tornando mais simples. Um desenho de espiga de trigo gradualmente se transformou em algumas cunhas angulares. A eficiência venceu a arte, e assim nasceu o cuneiforme. Os escribas sumérios logo descobriram que podiam usar os mesmos símbolos para representar não apenas objetos, mas também sons e ideias abstratas. A cunha que significava cevada também podia representar o som C, em outras palavras, era o nascimento da escrita fonética. Os templos e palácios se tornaram verdadeiros arquivos. Milhares de tábuas registravam desde tributos agrícolas até contratos de casamento. Os escribas organizavam essas informações em arquivos sistematizados, transformando a escrita em ferramenta de controle. A revolução estava completa. A humanidade agora podia preservar conhecimento além da memória individual. A escrita era poder. Quem controlava os registros, controlava o pão. Mas esta mesma escrita que nasceu para contar grãos, logo seria capaz de contar histórias épicas, mitos e lendas. Como o cuneiforme evoluiu da contabilidade para a literatura. Como esta escrita milenar foi finalmente decifrada. Fique aqui com a gente, podcast Academia do Agro. Continuamos na parte 2 da argila ao épico, quando a escrita conquistou o mundo.